Alô, pessoal? Inequação do segundo grau. Aí vem aquela velha pergunta, e a do primeiro grau? A inequação do primeiro grau bem mais simples de se fazer, então nada que a gente não consiga em um ligeiro bate-papo entender bem. Por quê? Porque resolver uma inequação do primeiro grau é a mesma coisa que resolver uma equação do primeiro grau, diferindo apenas lá no conjunto solução, onde na equação do primeiro grau a solução é um conjunto unitário ou vazio, e na inequação é um conjunto infinito. Ou é um conjunto infinito sempre, maior ou menor, independente de que conjunto a gente trabalha. Então vamos para o segundo grau, que ela dá um pouquinho mais de trabalho. Dá um pouquinho mais de trabalho para aquelas pessoas que nunca estudaram função quadrática, que nunca estudaram a equação do primeiro grau. Aliás, a equação do segundo grau. Segundo grau. Se estudou, minha gente, a gente vai tirar isso aqui de letra. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a gente comentou já várias vezes, já repetimos, e vamos continuar repetindo, porque nós vamos precisar, existem vários problemas que envolvem essa história aqui de função do segundo grau. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar as raízes. Ora, raiz de uma função é o valor de x quando y é zero. Determinar as raízes de uma função do segundo grau é resolver uma equação do segundo grau. Eu coloquei duas raízes porque, de uma maneira geral, o delta é positivo e ela apresenta duas raízes reais e diferentes. Essa daqui vai ter um pouquinho mais de coisa para a gente saber, mas quando for daqui a pouquinho, aí a gente fala sobre as outras, que é mais simples. Vejam bem. Resolve a equação do segundo grau. Pega a função igual a zero, acha os valores ou valor de x. Coloca aqui, ó. E lembra que numa função do segundo grau, os sinais, ou o sinal da função fora das raízes, é o mesmo sinal de A. E entre as raízes, é sinal contrário de A. Como é que a gente vai saber sinal de A? Olhando para a função. A igual a menos 3. Então A é negativo. Nesse caso a função seria negativa, positiva e negativa. Vamos precisar disso? Vamos sim. Tá? Lembrando, para reforçar mais essa história de negativo, positivo e negativo, é que quando A for positivo, a parábola é virada para cima. Quando A for negativo, a parábola é virada para baixo. É isso que nós temos que relembrar para estudar a inequação. Por isso que a gente não vai perder muito tempo falando sobre isso. Tá? Quando o delta for positivo, duas raízes desse jeito aqui. Quando o delta for zero, ela vai apresentar duas raízes iguais ou uma. Geralmente a gente diz uma raiz. Então ela sempre vai ter o mesmo sinal de A. Tanto a direita como a esquerda da raiz. E quando o delta for negativo, não apresenta raiz. Ela vai ter o mesmo sinal de A em todo canto. E por que essas daqui têm uma diferença? É porque no local da raiz, como a gente já sabe, a função é zero. Ora, para a gente determinar a raiz, a gente igualou a função a zero. Portanto, x igual a raiz significa que a função é zero. É zero nas raízes, fora delas, mesmo sinal de A, e dentro, sinal contrário de A. Quando o delta for zero, aí a gente vai ter o mesmo sinal de A, a direita e a esquerda da raiz. E será zero na raiz. Quando o delta for negativo, a função não vai ser zero nunca. Ela vai ser sempre com o mesmo sinal de A. Ou seja, ou ela é virada para cima e solta no espaço lá do plano cartesiano,
ou amar. Tá certo? Então nós vamos agora colocar um exemplo numérico, que eu já notei que vocês gostam de sistema numérico. Não é isso? De sistema, ó, pessoal, de exemplo numérico. Nós vamos achar primeiro o delta, para ver se ela tem duas raízes, uma ou nenhuma. Vamos achar o valor de delta. Encontrando o valor de delta, a gente começa com A igual a 2, B igual a 3, C igual a 1. O nosso delta, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta 9 menos 8. Delta igual a 1. Tá aí. Delta igual a 1. Delta igual a 1, duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e diferentes. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos achar o valor dessas raízes. X vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2A. X vai ser igual a menos 3 mais ou menos 1 sobre 2. Primeiro x. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E o segundo x. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, o segundo valor de x é menos 2. Pronto. Está aí uma inequação do segundo grau. Determinamos as raízes. Nesse caso, as raízes, pois o delta é positivo, ela tem duas. Faz o print. Dá uma pausa. Olha direitinho. Agora vamos prosseguir. Já sabemos. Menos 1 e menos 2. Eu vou apagar essa parte que vocês deram a pausa aí, já viram. E vou colocar aqui na minha reta. Menos 2. Menos 1. Olhem a ordem crescente, lembrando sempre. Agora, voltando um pouquinho atrás. Mesmo sinal de A. Então, olha, o A é positivo. Então, mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. Positiva fora das raízes, pois o A é positivo. E ela é negativa dentro das raízes, pois o A é positivo. Então, o sinal contrário de A é menos. Aí, agora, nós vamos fazer o seguinte. Ó. E qual seria a solução desta inequação? Vejam. Vou colocar aqui. Olha aquela história. X
pertencente aos reais, tal que isso aqui é a ladainha inicial, x pertencente a R. Aí vocês, com razão, podem chegar para mim e perguntar: como é que vocês sabem que é conjunto dos reais? Porque a gente sempre trabalha no conjunto dos números reais. E a solução? Aí eu vou lá para a inequação, ele quer que esta função seja menor do que ou igual a zero. A função é igual a zero aqui, ó, nas raízes. E é negativa entre as raízes. Então, incluindo as duas raízes, então, menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a menos 1. Eu poderia traduzir isso aqui para português. Todos os números reais, de menos 2 até menos 1. De menos 2, ou seja, o menos 2 está incluído? Está, sim. Por quê? O igual. Ele quer que a função negativa ou igual a zero. Então vai de uma raiz até outra. Tá certo? X pertencente aos reais está o quê? X está entre menos 2 e menos 1, incluindo menos 2 e menos 1. Tá certo? Sempre vamos pegar a função, encontrar as raízes. Se tiver, aí você diz, e quando é que não tem? Quando o delta for negativo. Aí facilita para nós. Porque a função terá sempre o mesmo sinal de A. X pertencente a R, tal que x é maior do que zero. Acabou. Não, nesse caso vai ser tudo real. A gente vai fazer um exemplo desse. Não vamos confundir não, para não misturar as bolas. Pega, resolve, coloca raiz ou raízes, coloca o sinal da função, depois volta para a inequação para saber se ele está querendo positivo ou negativo. E se está querendo incluir ou não as raízes. Como é que a gente sabe se vai incluir ou não? Olha, se tiver o igual, inclui. Se não tiver, não inclui. Deixa só menor. Menor, menor. Tá? Nós vamos ter um encontro presencial. Eita, eu só falo presencial. Pia. Um encontro ao vivo amanhã. Vou comentar a respeito. Eu digo amanhã, não sei nem que dia eu estou sendo passado aí. Tá? Próximo encontro ao vivo, nós vamos ter. Nós vamos fazer exemplos, nós vamos tirar dúvidas a respeito de inequação. Aí vocês perguntam, e ele vai chegar para mim e dizer, resolva a inequação. Lá no Enem, vai não. Na prova pode ser que eu esteja, eu digo, não, resolve essa inequação aí. Aí eu coloco. Se você souber fazer, você sabe resolver um problema. No Enem aparece sempre em forma de problemas. Ele vai dizer assim, o lucro de uma empresa é dado pela seguinte função, L de x igual a 5x2 menos 4x. Determine quando é que essa empresa vai ter prejuízo. Vai ter prejuízo quando o lucro for zero. Então a gente pega a função igual a zero e extrai e determina as raízes. E assim nós vamos ter vários tipos de problema que envolvem inequação. Tanto inequação do primeiro grau como inequação do segundo grau. Eu estou devendo exercícios lá na internet. Vou fazer isso. Quando eu fizer, só os que caem no Enem. Tá certo? Espero ter sido claro. Se não fui, eu serei na próxima. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Tchau.